Icebergs. Tá aí um tipo de vídeo que eu sempre quis fazer e que eu adoro assistir. São sempre informações que te prendem a cada camada, e hoje, estou fazendo o meu primeiro vídeo de iceberg, que aliás, também é feito por mim. É o iceberg da revista Mad, que no momento que esse vídeo está sendo postado, tem 71 anos de existência. E sim, por incrível que pareça, essa revista tem muita coisa e informação para ser contada, então relaxe, porque o vídeo de hoje vai ser meio longo, e esse é o iceberg da Mad. Esse iceberg contém o total de 8 camadas, e será dividido em duas partes. Camada 1, o céu, tudo que a gente já sabe. Revista Mad Estados Unidos. A Mad nasceu em outubro de 1952, criada pelo cartunista de quadrinhos de terror William Gaines, com sua primeira edição, publicada pela EC Comics, que hoje não existe mais. A revista tem como principal objetivo satirizar tudo e todos, sendo seus principais focos a cultura pop e a crítica social. A edição americana da revista também conta com diversas edições especiais, livros, produtos licenciados, e principalmente personagens conhecidos pelo público da revista. Conta atualmente com 573 edições regulares. Spy vs Spy. Criado pelo cartunista cubano Antônio Proias, Spy vs Spy é uma série de quadrinhos que começou na edição 60 da Mad, publicada em 1960. A trama consiste em uma briga constante entre dois seres narigudos exatamente iguais, porém, vestindo suas respectivas roupas preta e branca, com eles tentando aniquilar um ao outro em todo episódio. Os quadrinhos começaram para satirizar a Guerra Fria, com o espião branco representando a União Soviética, e o preto, os Estados Unidos. Os espiões se tornaram mais famosos do que até mesmo a própria revista, e até hoje são referenciados em séries e animações. We be spies like them? We've actually resolved our differences. Alfred E. Newman. Esse daí nada mais é do que o próprio mascote da revista Mad, o que aparece em praticamente todas as capas. É basicamente um cara de idade desconhecida e que o rosto se tornou tão único que virou marca registrada da publicação, geralmente, só aparece na capa mesmo fazendo alguma loucura, nunca deixando de sorrir. Apareceu pela primeira vez na capa da Mad 21, em março de 1955, e passou a aparecer em todas só a partir da edição 30, de dezembro de 1956, mas em todas mesmo, nem que seja em um espaço bem pequeno. Desenho animado. Vem aí, Mad! Em 6 de setembro de 2010, mesmo dia em que estreava apenas um show, era exibido na Cartoon Network americana o primeiro episódio da série animada Mad, totalmente baseada na revista. Era um desenho de sketches, que começavam com uma paródia animada de algum filme, diversas sketches em vários estilos de animação e terminando com uma paródia de alguma série de TV. Por exemplo, esse programa ficou muito famoso principalmente por aqui no Brasil, que estreou no nosso país em 2011. No total, tivemos 103 episódios divididos em 4 temporadas, sendo seu último episódio exibido em dezembro de 2013. Acabei de ter um pesadelo onde não estava mais na TV e fui substituído por um programa que faz referências da cultura pop, que não faz piadas boas. Que bom que nada disso era real. Revista Mad brasileira. Sim, caso você não saiba e só conhecia pelo Cartoon, a Mad também era publicada aqui no Brasil, republicando diversas matérias e quadrinhos vindas da Mad americana, mas também produzindo seus próprios. Por aqui, eram também satirizadas celebridades nacionais, programas da TV brasileira, filmes, política e até mesmo novelas. Como colaborador principal, tivemos o Ota, que foi o editor da Mad do Brasil por muito tempo. A revista teve no total 397 edições, passando por 4 editoras, sendo sua primeira edição publicada em julho de 1974 e sendo encerrada de vez em outubro de 2017.
Sérgio Aragonês. Esse é um dos principais cartunistas da Mad, um imigrante mexicano, conhecido por desenhar seus cartoons de uma forma bem rápida. Entrou na revista em dezembro de 1962, e já na sua primeira edição em que trabalhou, colocou piadinhas visuais nas margens da revista, e também a seção Mad V, que é uma compilação de quadrinhos humorísticos sobre algum tema, como por exemplo o namoro, as piscinas, os brinquedos, as mudanças, etc. Ele também é conhecido por desenhar os quadrinhos Gru, uma paródia de Conan, o Bárbaro. Foi um dos que durou mais tempo na Mad. O lado irônico. No começo dos anos 60, chegaria na Mad uma parte de tirinhas chamada The Lighter Side Off, que aqui no Brasil foi chamada de O Lado Irônico. Basicamente eram quadrinhos mostrando uma situação cotidiana, geralmente numa conversa, e no final uma reviravolta. É uma das partes mais famosas da Mad e era feita inteiramente por Dave Berg, que nos deixou em meados de 2002. Também tivemos as versões O Lado Negro do Lado Irônico, que trazia uma versão alternativa de algumas tirinhas da série, e um reboot feito em 2018. Essa também é considerada uma das partes mais chatas da revista, talvez por ocupar geralmente 5 páginas em cada edição. Al Jaffee foi mais um contribuidor da Mad, e um dos mais importantes que a revista já teve. Ele é conhecido principalmente pelas respostas cretinas para perguntas imbecis, mas também foi responsável por diversos quadrinhos, as suas invenções e também as famosas dobradinhas, que vamos falar mais tarde. Como curiosidade, ele entrou para o Guinness Book como cartunista que trabalhou por mais tempo em uma publicação. Ele morreu no início desse ano, aos 102 anos. Dom Martin, fechando essa linha de maiores contribuidores da revista Mad, temos o Dom Martin, que entrou na revista em 1956 e saiu dela nos anos 80. É um dos artistas mais antigos da revista, que se caracteriza por seus personagens desengonçados seguidos de onomatopeias em quadrinhos absurdos. Além da Mad, também teve outros trabalhos em outras revistas e quadrinhos. Faleceu no ano 2000. O fim da Mad. Depois de quase 70 anos, Joana, a revista americana Mad, a Mad, encerrou as publicações mensais, ou anunciou que vai encerrar as publicações mensais com conteúdo inédito. Tinha Mad em Portugal? Bem, o fim da revista não aconteceu de fato, ela continua sendo publicada até hoje. Porém, são apenas republicações de quadrinhos e matérias publicados em edições anteriores. Tudo porque em 2019, a DC Comics teve uma ideia ridícula de implantar uma lei dizendo que todas as suas publicações agora seriam apenas para trazer HQs já publicadas anteriormente, sem material novo. Isso afetou em cheio a revista Mad, que era a única publicação da DC que dependia do atual para sobreviver. Com isso, as edições mais recentes possuem apenas novas capas. Mas parando para pensar, a Mad caiu no esquecimento por não se adequar à onda da internet e também trazer material inédito por aqui, ou seja, infelizmente, ela se atrasou. Mad australiana. Essa foi a última edição internacional da revista a sobreviver à extinção. A última edição da Mad na Terra dos Cangurus foi publicada em fevereiro de 2023, e ainda por cima trazendo material novo além das republicações. Devo dizer que as capas da Mad australiana são realmente bem feitas. Por lá, a revista também teve as linhas de edições especiais Mad Super Size e uma nova versão de Mad Classics. Como curiosidade, a revista já era publicada por lá, e a versão australiana começou pela edição 213, em 1980. Foi a única edição internacional a chegar ao número 500, em dezembro de 2016. Donald Trump. Entre 2016 e 2017, a maior parte das capas da Mad americana satirizavam o presidente dos Estados Unidos naquela época, o Donald Trump, mas não era só nas capas, a zoeira com ele vinha aos montes dentro da revista, só que as piadas com ele vieram a ser muito repetitivas, quer dizer, em 2017, das 6 capas das edições publicadas, 5 eram com o Trump.
A situação escalou onde fizeram 2 livros especiais só reunindo as sátiras com o presidente americano. Ficou parecendo que a Mad era uma revista política, mas ainda bem que pararam para poder zoar com outras coisas. Voltou ao número 1 em 2018. Depois de 550 edições entre 1952 até 2018, a Mad foi reiniciada, começando em abril daquele ano com sua primeira nova edição. Agora a revista tinha um ar bem mais artístico e bonito de se ver, com um maior foco aos quadrinhos, além de novos segmentos. Como o Museu Vizinhem, que trazia uma arte e relatos de pessoas que já leram Mad, Potezebie Comics, que era uma revista em quadrinhos dentro da própria Mad, The Madfesto, uma pequena extensão da seção de cartas, e Real Doom, que consistia em uma história maluca vivenciada pelo leitor, mandada para a revista, e eles transformavam sua história em uma comic, bem ao estilo de tema de vídeo de Toon Vlog. É uma pena que essa nova versão só teve graça até a edição 10, a partir daí, só republicações. Dobradinha. Em 1963, foi introduzido na Mad uma das suas partes mais famosas, sempre na penúltima página da revista, temos a incrível dobradinha Mad, criadas pelo Al Jaffee. É bem simples, temos uma imagem e um texto embaixo dela. Quando se é dobrada a folha, forma uma imagem e texto completamente diferentes, geralmente respondendo à pergunta que fica no topo da página. Por incrível que pareça, a dobradinha é a única seção da revista que possui edições inéditas até hoje além da capa. É tão popular que é referenciada até mesmo na abertura do desenho da Mad. Games. Sim, a Mad já teve jogos de videogames, mais precisamente 2, e do Spy vs Spy. O primeiro foi lançado em 1985, para Nintendo NES, e que era em 8 bits. Já o segundo foi lançado 20 anos depois, agora para PlayStation 2. Rated T for Teen. Um que muita gente não conhece é um joguinho em flash do desenho da Cartoon, que nada mais são do que puzzles com o Newman. The Fundalini Pages. Isso se trata de páginas do início de toda a edição da Mad que foram introduzidas em 2004. Basicamente são mini-artigos e quadrinhos, assuntos breves e rápidos, como tops ou piadinhas. A partir de 2018, a seção foi chamada de Shorts and Briefs, e por aqui, tem o nome de salada mista, mas já teve outros nomes como peixe morto e bacalhau. Camada 2, a ponta do iceberg. Funko Pop. Existe um Funko Pop do Newman que foi lançado recentemente. É isso. Obrigado pela atenção. Melvin. Melvin é um nome usado como piada recorrente nas primeiras edições da Mad. Foi usado principalmente para a sátira em quadrinhos do Tarzan, mas também teve outros usos ao decorrer das edições. Mad TV. Foi um programa de comédia exibido na Fox e no Comedy Central que durou de 1995 até 2009. Hey, what are you trying to do? Grind coffee with that thing? I can't drive a stick. Why didn't you tell me sooner? Ballet. A mature show about mature subjects on Mad TV, late night Saturday on Fox. Diferente do desenho da Cartoon Network, esse era um programa totalmente feito em live action, com sketches, sátiras e risadas de fundo. A verdade é que o programa inteiro era uma cópia descarada do Saturday Night Live, e eram pouquíssimos os segmentos animados, quase totalmente escassos, mas por incrível que pareça, o programa não foi um fracasso. Durando 14 temporadas, ele é até que legalzinho de assistir.
Revista Mad alemã. Essa foi provavelmente a edição internacional da Mad que durou mais tempo, 52 anos. A primeira revista publicada na Alemanha é de setembro de 1967, e como toda edição internacional da Mad, também teve conteúdo original. A revista chegou na sua edição 300 em 1995, e voltou ao número 1 mudando de editora, em outubro de 1998. Nessa segunda fase, todas as revistas possuem na sua capa o nome Mad numa faixa amarela, e sua última edição foi a número 185, totalizando 485 edições, sendo finalizada em janeiro de 2019. Uma curiosidade, essa foi a única Mad que possuía o sistema de reciclagem e cashback. Mas eu nunca jogaria fora a minha Mad. Mad-Magazin zusammenrollen, fixieren und wie eine Pfandflasche in den Pfandautomat stecken und bekam 25 Cent für ihr altes Mad-Magazin. Und wieder einmal hat das intelligenteste Magazin der Welt bewiesen, welcher Mehrwert in ihm steckt. Mad. Ausgelesen, wertvoll. Dama de Cinza. Pois é, existe um terceiro espião, ou melhor, espiã, e o nome dela é Grey Spy, que aqui no Brasil é chamada de Dama de Cinza. Ela foi introduzida em 1962, e toda vez que ela aparece os quadrinhos são chamados de Spy vs Spy vs Spy. Mas também é um pouco chato, já que toda vez que ela aparece, é ela quem ganha, e na base da sedução dos dois narigudos. Ela nunca apareceu no desenho. Cracked. Em 1958, chegava nas bancas a revista Cracked, que é literalmente uma cópia da Mad. Tudo que a gente tinha visto até agora na Mad foi reproduzido e copiado na Cracked. Essa nova publicação se tornou a principal rival da revista do Newman, mas sinceramente, eu considero a Cracked melhor que a Mad. Digo isso porque ela conseguiu desenvolver melhor os seus personagens, fez com que eles se tornassem mais gostáveis e eles também parodiavam mais desenhos e coisas infantis. Era como se fosse uma revista de humor para todo mundo mesmo. Seu mascote era o zelador da revista. Durou de 1958 até 2004, durando 365 edições. A revista chegou aqui em 1977 com o nome de Pancada, com apenas 33 números. Hoje em dia eles são um canal de comédia no YouTube. E aqui entramos em duas edições da revista, edição 161, que é a mais vendida de todas, que vendeu mais de 1 milhão de cópias, e a edição 202, que possui a capa mais utilizada pelas versões internacionais. Nós mesmos já utilizamos ela 2 vezes. The 20 Done Best. Se nós aguardávamos ansiosamente por alguma retrospectiva musical no YouTube ou até mesmo o próprio Rewind, a Mad também tinha a sua própria retrospectiva. Desde dezembro de 1998, a Mad lançava sua edição de retrospectiva, elegendo o top 20 das piores coisas que aconteciam no ano. Sinceramente, essa é a minha parte favorita da revista, que durou até 2019. Eram 20 coisas envolvendo política, cultura pop, música etc., mesclada com algum filme, quadrinho ou simplesmente ilustrações. Aqui está a lista do que eles elegeram como top 1 nesses anos. E bem, a Mad brasileira tinha a sua própria versão, que foram feitas dos anos 2009 até 2014. Eita, Giovana! Periodicidade. A Mad é uma das revistas mais estranhas em questão de tempo em que uma edição e outra é publicada, e aliás, todas as edições internacionais têm o seu próprio tempo. Algumas vezes a revista pode ficar meses ou anos fora das bancas. Relatório OTA. Se eu tivesse que escolher o principal segmento da Mad brasileira, seria o Relatório OTA, que surgiu quando a Mad estava sendo publicada pela editora Record. O relatório nada mais é do que um dossiê com informações sobre alguma coisa do momento produzido e desenhado pelo próprio editor da revista aqui no Brasil, que Deus o tenha. Dentre alguns podemos destacar o Relatório OTA das drogas, do sexo, da viagem no tempo, da impotência,
dos extraterrestres e até mesmo o relatório OTA do inferno. E segundo ele, maioria das coisas foram os chineses que inventaram. Potrzebii é uma palavra de origem polonesa que é utilizada como uma piada recorrente nas primeiras edições da Mad, mas que veio a ser tão popular que hoje é comumente associada à revista. Revista Mad mexicana. Bem, assim como no Brasil, a revista Mad foi bem popular também lá no México, sim, na terra do Chaves, que por lá chegou em 1978, mas a edição mexicana da revista veio emplacar mesmo quando foi produzida pela editora Mina, que durou 111 edições, de 2004 até 2010. As capas eram realmente bem feitas e a revista parecia ser feita com muito carinho, introduzindo material de diversas eras da Mad americana e quadrinhos mexicanos. Por curiosidade, a revista passou a ser quinzenal, ou seja, nós tínhamos 24 edições por ano. No total, tivemos 242 números da revista de humor em espanhol. Alfred E. Neuman não pode ser o nosso presidente. President Trump said this about Mayor Pete. He said, Alfred E. Neuman cannot become president of the United States. Isso foi um tweet que o Donald Trump fez durante a corrida eleitoral de 2020 criticando outro candidato. Chega, eu não aguento mais falar desse cara. A Mad ama ele, só pode, não tira o nome dele da boca. Os estapafúrdios ursinhos coloridos. Criado por Fernando dos Santos, é uma HQ que foi publicada na Mad brasileira entre 2013 e 2014, que segue a aventura de 5 amigos ursos vivendo no reino de Fofópolis. É uma das melhores partes da fase da revista pela editora Panini. O teor das histórias é sempre algo surreal, como se fosse um desenho do Adult Swim. O incidente com a Disney. Bom, isso é meio estranho. No desenho da Mad, em sua primeira temporada, eles fizeram uma paródia de Toy Story com o Buzz sendo o personagem principal. Porém, a Cartoon levou para casa um alerta da Disney ameaçando o processo por uso da imagem do personagem deles. Mas felizmente, não deu em nada, e o episódio seguiu passando na TV bem de boa. Meu nome é Ken, trabalhamos para o Sr. Lotso, e você é um patrulheiro espacial. Tá falando grego pra mim, metrosexual. Tales calculated to drive you mad. As primeiras 23 edições da revista Mad nem eram uma revista. A Mad começou como um gibi de histórias paródicas, satirizando diversos gêneros dos quadrinhos daquela época. No formato de gibizinho, as primeiras edições levavam outro nome, que na tradução literal seria algo como as histórias que te levam à loucura. O humor era bem pesado para os padrões da época, e por isso, para se esquivar da censura e parar de ser investigada pelo FBI, a Mad passou a ser uma revista de tamanho maior e de mais de 50 páginas, já que naqueles anos, ela era um gibi de apenas 36. 50 piores coisas. Além da retrospectiva, outra seção que eu gosto bastante são as 50 piores coisas, que saiu pela primeira vez em 2000. É basicamente uma mega lista de 50 fatos ilustrados com cartoons sobre alguma coisa, sejam eles a TV, os esportes, os games, a internet, a comida, e o meu favorito, as 50 piores coisas sobre desenhos animados. Sério, essa é uma das melhores capas que a Mad já fez. Na minha opinião. Camada 3, Águas Rasas. Mario. Em 1997 surgia na Mad mais uma série de quadrinhos, Monroe, que aqui foi chamado de Mario. Criada pelo cartunista Bill Hay, a série de HQs contava o dia a dia e desventuras de um jovem adolescente, que era saco de pancadas da própria vida. É incrível que a maioria das coisas ruins acontecem com ele, sempre, e para piorar, vindo de uma família desestruturada. Foi uma das principais partes da Mad dos anos 2000, e adivinha, seus quadrinhos tiveram mais de 100 capítulos. O último episódio do Mario foi publicado na Mad 502, de dezembro de 2009. Edições duplas.
Em algumas ocasiões, a Mad cria uma revista como se fossem duas em uma. Para isso, são colocadas uma capa na frente e na contracapa da edição. Isso geralmente acontece para fazer alguma piada ou quando tem duas coisas muito importantes acontecendo ao mesmo tempo. É como se na edição de agosto de 2023 eles satirizassem Barbie na capa e Oppenheimer na contracapa. Spy vs Spy de 1995. Em seus primeiros anos, os únicos segmentos animados da Mad TV da Fox era a versão animada do Spy vs Spy. Diferente do desenho da Mad, era totalmente animado à mão, e pelo estúdio de animação Classic Xupo, aquela mesma de alguns Nicktoons dos anos 90. Crazy. Caso você não saiba, a Mad é da DC, e então, em 1973, era lançada nas bancas a estratégia da Marvel Comics em combater a DC com sua própria revista humorística. Apresentando a Crazy, que novamente, era uma cópia total da Mad, com capas parecidas, porém com mais informações. Porém, a revista foi um fracasso, durando 94 edições até 1983. Eu li algumas edições e achei a Crazy um pouco chata. E aliás, a revista teve dois mascotes, esse primeiro, e que era bem mais carismático do que esse segundo, que é um palhaço com cara de psicopata. Tiago, você vai apanhar, viu, Tiago? Se você ficar me mandando esses palhaços, esse lixo pra cá, quando você chegar aqui eu vou dar uma surra bem grande em você, tá? Mas por incrível que pareça, a revista teve um revival de uma edição em 2018, mas era só piadinha com personagem da Marvel. Desculpa, Disney, você falhou. Poiui. Se você ver bem o teclado, isso nada mais é do que as últimas letras da primeira fila do teclado em ordem contrária, tipo a inversão da palavra QWERTY. Mas na Mad, um Poiui é essa ilusão de ótica, que seria algo de base quadrada com 3 pontas, mas que se perdem no meio. Campanhas anti-fumo. Na década de 70, a Mad fez um ótimo trabalho fazendo diversas campanhas anti-cigarro em suas edições, isso tudo para que incentivasse os seus leitores a não fumarem, afinal, todos nós sabemos os males que o cigarro causa em nossa saúde. O Elberson. Esse é um dos leitores mais conhecidos da revista Mad do Brasil, leitor desde 1978. O Elberson era um dos fãs mais chatos da revista, incomodando o pessoal que fazia a Mad. Ele chegou até mesmo a trabalhar nela, mas ele foi demitido logo depois. Ele leva o título de maior chato da Mad até hoje e até mesmo foi entrevistado pelo Jô em 96. Então você já foi lá na revista, na VEC, para saber se tinham? Não, eu tive... olha, a VEC faliu em 1983. Então... Ficava difícil ir até lá. Mas eu tive lá um prédio, onde ficava a editora na Rua do Resende. E a parte onde é a fachada da editora, a parte principal, onde ficava a redação de várias revistas, Grande Hotel, lembra do Grande Hotel? Lembro. A parte de quadrinhos, livro de ouro da juventude. Sei. Hoje é uma loja de um ativo de informática. E a parte onde ficava a gráfica, agora é um hospital, meio assim, guarda tudo sucata do hospital ali.
Seção Pretensão. É um espaço na seção de cartas da MED para você mostrar sua própria arte. Acho que é um belo incentivo e interação com os leitores. Discos. A MED também teve seus álbuns de música. Bem, eram músicas originais com foco na comédia, mas infelizmente, não muito ao estilo de Weird Al Yankovic. Pelo menos, no primeiro disco que eles lançaram, em 1959, tivemos uma paródia estranha de Adivinha Só, Garota de Ipanema. When we meet, I feel I'm on fire and I'm breathless. Every time I inquire, how are things in Tacarembo, Lutumba, Del Fuego, Santa A The Academy. Foi uma tentativa da revista de embarcar no mercado cinematográfico. Era uma comédia sobre um grupo de jovens numa escola militar, porém, o filme não agradou muito. Muito provavelmente, o filme foi feito para concorrer com as produções da National Lampoon, outra revista de comédia, que também produzia longa-metragens do gênero. Filme do Spy vs Spy. No começo de 2020, começou a rolar na mídia que a Warner estaria fazendo um filme live action do Spy vs Spy, mas até agora não temos nenhuma nova notícia, mas sinceramente, não sei quem ainda tem a ideia de colocar elementos em vida real em coisas da MED, afinal, um filme em animação dos espiões seria muito, muito melhor e mais interessante de se ver. Capas censuradas. A MED já teve algumas edições que suas capas não foram às bancas, e se foram, geraram polêmica. Um dos casos mais famosos foi o da edição 411, de outubro de 2001, que na capa inicial, que seria a única desenhada por John Caldwell, iria apresentar o Alfred participando de uma maratona e ultrapassando a linha policial em cima de um morto. Porém, como todos nós sabemos, isso não iria pegar bem se lembrarmos do contexto histórico e do que aconteceu em setembro de 2001. Por isso, a edição teve sua capa substituída por essa, mais respeitosa, mas uma das mais bonitas que a MED já fez. E também tivemos o caso da MED 166, de 1974. Bem, acho que não preciso falar mais nada. Como essa edição foi vendida em poucos lugares na época, em 2004, 30 anos depois, os assinantes da MED receberam essa edição de graça na assinatura. Mateus Batman. Conheça agora o fabuloso método de reciclagem de vídeos. Esse cara é um jovem, na verdade foi um jovem, que mora na cidade de Americana, São Paulo. Nascido em 1995, ou seja o cara hoje tem 28 anos, conheceu a revista MED em 2005 e se apaixonou assim como eu. O canal no YouTube XFTU95 era a sua conta pessoal, onde começou a postar vários conteúdos relacionados à MED da Panini, que havia chegado em 2008. Eram vídeos bem precários e feitos no Windows Movie Maker de 2001. Mateus, por incrível que pareça, ganhou reconhecimento dentro da revista e até respondeu às cartas da edição 28. Mountain Dew. No ano de 2005, nossos queridos espiões fizeram uma série de campanhas publicitárias para o refrigerante Mountain Dew, que sinceramente, ficaram muito boas. Revista MED em Minions 2. Isso tá até no trailer. Em uma das cenas, um dos vilões figurantes é mostrado lendo uma revista MED, que por incrível que pareça é a mesma em que apareceu o primeiro Spy vs Spy. Eu tenho uma leve teoria sobre a Illumination e suas relações com a revista MED. Camada 4. Chegamos na metade. Flipping Through. É um canal criado em 2020 por esse cara, e que toda semana faz review de alguma edição da MED, e de vez em quando algumas lives. É um dos melhores canais relacionados à MED no YouTube. Se você puder, dê uma chance.
Mad Kids. Ok, isso é algo interessante. Em dezembro de 2005, a Mad levava às bancas um spin-off da revista, a Mad Kids, que nada mais era do que uma versão mais infantil do humorístico. A Mad Kids mais se parecia com uma revista recreio do que com uma Mad, mesmo utilizando muito material dela. Tínhamos entrevistas falsas com celebridades conhecidas pelas crianças, jogos, passatempos, cartoons, sátiras de filmes de animação, e até mesmo uma versão júnior de Spy vs Spy. No total tivemos 14 edições, sendo a última publicada em março de 2009. Doug Gilford. Esse cara é um mega colecionador da revista, que desde o final dos anos 90, tem o seu próprio site catalogando tudo que é possível relacionado à Mad dos Estados Unidos. O site é bem legal, dá até para você ver a lista completa de contribuidores e sátiras da Mad, e sim, ele e o site estão vivos até hoje. Mad Mania. E falando em site, existiu um site brasileiro não oficial da Mad, o Mad Mania, que ficou no ar até meados de 2017. O site foi criado por um fã chamado Thiago, e que catalogava diversas coisas da Mad brasileira, desde as capas, edições especiais, livros de bolso e etc. Mesmo assim, o Mad Mania havia parado no tempo, e a última edição lançada para o pessoal do site era a 44 da Panini, de janeiro de 2012. Especial de TV de 1974. Regular programming will not be seen at this time, so we may bring you the Mad Magazine TV Special. Em 7 de setembro de 1974 iria ao ar nos Estados Unidos um especial de 25 minutos da revista Mad, com diversas animações adaptadas de material da revista, como quadrinhos do Don Martin, sátiras de filmes e outras coisas. Porém, esse episódio piloto para uma possível série de TV da Mad ficou perdido por um tempo, já que ele não foi exibido, isso porque a rede americana ABC considerou ele um humor pesado demais para a TV aberta da época. Pois é, mas felizmente, o rumo da história foi outro, porque muito provavelmente não teríamos o desenho da Cartoon Network. Jogo de tabuleiro. Em 1979, a Mad lançou o seu próprio jogo de tabuleiro, com a premissa do jogo ser uma espécie de Monopoly. O jogo parece ser bem divertido, eu gostaria muito de jogar, e se você tiver interesse em saber da jogabilidade, existe meio que uma gameplay dele no YouTube. The new Mad Magazine game from Parker Brothers. Mas além dele, teve o jogo de tabuleiro do Spy vs Spy também, que era meio que uma espécie de campo minado. Newman vs Spies. Esse foi o segmento que começou o 100º episódio da Mad. Sim, por incrível que pareça, o desenho possui mais de 100 episódios, só que a 4ª temporada em si foi bem mal reprisada aqui no Brasil. Enfim, nesse momento é mostrado que os espiões roubaram o episódio 100, e quem vai resgatar? Exatamente, o Alfred vestido de Kill Bill. O melhor é que toda essa parte foi produzida em stop motion, assim como a parte do Spy vs Spy no desenho. Como curiosidade, esse episódio teve 22 minutos de duração no total, foi bem especial, com até direito de paródia do One Direction no final. Moxie Kousnowski. Esse nome estranho é o da namoradinha do Newman. Pois é, ela pode ser considerada uma personagem um pouco obscura da Mad, mas é até fofinho ver os dois juntos. Ela teve algumas aparições no fim da década de 50, e a partir daí foi raramente utilizada,
voltando apenas na capa de uma edição especial. Revista Mad Argentina. Nossos hermanos foram os únicos da América Hispânica que tiveram sua edição própria da Mad além do México. Durando apenas 60 edições, estreando em meados de 1978 até a Copa de 1982. Não sei dizer se em países como Chile ou Equador a revista esteve presente, provavelmente por lá era republicada a Mad do México. Arthur. É uma planta. Porém, essa planta foi baseada em uma mudinha de marijuana cannabis de um dos diretores de arte da revista, e sim, ela apareceu no desenho. Arthur teve seu mérito. Aparições em Os Simpsons. No final dos anos 90 e início dos 2000, a Mad teve algumas aparições no desenho da Fox. Muito se deve ao fato da revista já ser algo importante na cultura pop e sociedade norte-americana. Desenhos deles para os New Kids no arroxo. E cadê os meus sanduíches de pastrame fuliginoso? Nossa! Eu nunca mais vou lavar meus olhos! E foi essa a primeira parte do iceberg da Mad. Faltam 4 camadas que vamos explorar depois, mas se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. É isso, fiquem com Deus e até a próxima!